Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Boa tarde ou boa noite para você que vai, dependendo do horário que você vai estar vendo esse vídeo, né? E eu quero, nesta manhã de domingo, dos dias 5 de julho de 2026, eu quero deixar uma reflexão para você que já tem vindo, né, ao meu coração já tem alguns dias e isso tem trabalhado dentro de mim e eu quero deixar com vocês. Estou gravando meu celular, então tá dando uma tremidinha, mas eu quero falar com você nessa manhã sobre obstáculos e desafios. Obstáculos são para serem vencidos e desafios são para nos tornarem mais fortes. É, eu acredito muito nisso, por isso que eu vou estar falando com você, né? Você já percebeu que tudo que vale a pena conquistar exige vencer algum obstáculo? Já percebeu isso? Tudo que vale a pena, tudo que é grande, tudo que vai levar você a algum lugar melhor, coisas novas, exige atravessarmos desafios e obstáculos. Isso não é imprescindível. Não tem como nós chegarmos a algum lugar alto, grande, sem termos alguns desafios e obstáculos pela frente. A vida nunca nos prometeu um caminho sem dificuldades, mas cada desafio que enfrentamos nos tornamos mais preparados para o próximo nível. Sabe, eu nunca fui de jogar videogame, mas sempre vi meus filhos jogarem, outras pessoas jogando, e é interessante que cada fase que eles vão passando ali, eles é um nível mais complicado, né? Mais cheio de obstáculos, cheio de desafio. E isso impulsiona eles a querer jogar e passar por aquela fase e chegar em outra ainda mais difícil. E quando eles superam aquela fase mais difícil, chega a um lugar, a um patamar alto ali naquele jogo, eles ficam felizes. E com a nossa vida é a mesma coisa, né? E nós passamos as dificuldades, nós vamos indo e vamos para um nível maior, de dificuldades maior, de problemas maiores, de obstáculos maiores, mas também com vitórias muito maiores. Então, sempre vai exigir de nós uma posição ali para podermos enfrentarmos e passarmos aquela dificuldade, aquele obstáculo, aquele desafio, né? E eu estava vendo algumas coisas, algumas pessoas, são várias e várias exemplos que foram deixados para nós. Um exemplo desses, se você for ver o Thomas Edison, foram várias milhares de desafios e tentativa antes de conseguir. Quem foi Thomas Edison? Ele inventou várias coisas, eu estive procurando, mas são muita coisa para me colocar aqui, e no final de tudo isso ele deixou tudo preparado para a invenção da luz, luz essa que nós aproveitamos até hoje. Mas se você for ver a história desse homem, quantos desafios ele enfrentou? Quantos? Eu não vou, coloquei aqui, mas não vai dar para falar tudo nesse vídeo. Se você vai, pesquisa para você ver o quanto esse homem, quantas tentativas ele fez para chegar. E hoje ele ficou na história. Hoje nós lembramos dele, né? E sabemos quanta coisa ele passou para que hoje o nome dele fosse lembrado depois de muitos e muitos anos, lembrado por nós, pelos nossos filhos, nossos netos, e vai assim ficando para novas e outras gerações a história desse homem. Por que não falar também de José do Egito? Um homem que eu admiro muito, que eu já falei muito sobre ele, um homem que foi jogado na cova, um homem que foi lançado na prisão, foi caluniado, foi injustiçado, foi preso, sabe para quê? Para governar depois um país inteiro. E esse homem é lembrado até hoje. Esse homem salvou milhares e milhares de vidas, mas ele teve que passar por todas essas coisas
para chegar a um nível, um patamar muito maior e ser lembrado por milhares e milhares de anos. Por que não dizer de Nelson Mandela, que passou décadas preso antes de ser um líder de um país? Nós acompanhamos parte da vida desse homem e ele foi, meu Deus, como aquele homem sofreu para ser líder de um país depois. Foram obstáculos que ele não parou, foi o desafio que ele enfrentou, porque ele tinha um propósito, ele tinha um lugar para chegar, ele tinha uma meta, ele queria conquistar algo, e esse homem conquistou algo. E hoje nós lembramos dele. Não desista por causa dos obstáculos, talvez ele seja justamente a ponte entre quem você é hoje e quem Deus está preparando para ser. Nós somos forjados a cada dia, nós somos preparados a cada dia. Às vezes nós queremos chegar em um lugar, mas não estamos preparados. E no meio dessa caminhada nós precisamos ser preparados para chegarmos a este lugar e executar aquele objetivo, executar aquela função no lugar que está preparado para nós, capacitados para aquilo. Por isso que nós passamos os obstáculos e os desafios, né? Hoje os obstáculos permanecem no mesmo lugar. Quem enfrenta descobre caminhos que jamais imaginariam percorrer. Já se viu uma situação que você enfrentou e você depois, quando você chega num determinado lugar, você fala assim, puxa, eu não acredito que eu cheguei aqui, de tanta coisa que eu passei e hoje eu estou aqui, né? Hoje eu estou aqui. Então, é prazeroso. No momento que estamos passando, nós olhamos e achamos que não vamos conseguir, que não vamos ter solução, que não vai dar, que não vamos aguentar. Mas quando nós passamos e chegamos lá, nós olhamos e falamos, puxa, eu consegui, eu cheguei até onde eu queria chegar. Eu alcancei o meu objetivo. Se hoje existem obstáculos diante de você, não veja como um sinal para desistir. Veja como um convite para crescer. Olha que coisa mais linda. Quando nós olhamos por essa percepção, ou quando nós olhamos, temos essa visão dos obstáculos, nós prosseguimos. Ele veio para não nos fazer desistir, mas como um sinal para prosseguirmos e chegarmos a um lugar e ali crescermos com isso. Nós crescemos, nós nos tornamos mais fortes com esses obstáculos. Porque os desafios que hoje são os desafios que devolvem a coragem, a sabedoria e a perseverança. São os desafios que nos devolvem a coragem, a perseverança e a sabedoria. Que coisa mais linda! É lindo quando nós pensamos dessa forma. No fim, os obstáculos podem até permanecer na lembrança, mas quem você se tornou ao superá-lo, ficará para sempre. Vamos olhar para nós e vamos lembrar dos obstáculos, mas aquilo que ele fez em nós, a superação deles, vai ficar na nossa mente, no nosso coração para sempre. Nós vamos lembrar e falar dele para outras pessoas que estão passando coisas que nós também passamos. É uma forma de nós ajudarmos pessoas no momentos difíceis dela, para que ela venha superá-los também, né? E sempre tem pessoas do nosso lado precisando de uma palavra nossa. E se nós vivemos a nossa história e passarmos por elas vencedores, nós vamos conquistar mais pessoas
que vão vencer também lá na frente. Obstáculos são para serem vencidos. Os desafios são para nos tornarem mais fortes. A questão é, qual é a questão? É quem você decide ser quando os obstáculos chegam. É você quem decide. É você quem decide quem é que você quer ser. Você quer sentar e se entregar, porque eu não vou conseguir, eu não vou chegar lá, frustrado? Ou você vai decidir se levantar, lutar, crer e chegar a um novo um nível mais alto? Porque às vezes aquilo que nós pensamos é pouco diante do que está preparado para nós. Deus sempre nos dá mais do que nós pedimos ou pensamos. E quando nós nos posicionamos diante os desafios e os obstáculos, a nossa fé, a nossa convicção, o nosso posicionamento, a nossa força, a nossa sabedoria, ela sempre sobrepõe aos obstáculos que nos está proposto para seguir. Então, que essa palavra fique ao seu coração. Vença os seus desafios, vença os seus obstáculos e creia que tem um nível muito maior para você. Hoje você pode até estar triste, chorando, sem nenhuma motivação, mas eu espero que esse vídeo, ao chegar a você, ao seu coração, te devolva a coragem, te devolva o ânimo, te devolva o sonho, te devolva uma visão de um caminho cheio de obstáculos, mas um caminho melhor, um caminho mais bonito, um caminho cheio de alegria e cheio de paz. Tá bom? Essa é a palavra que eu deixo para você nesta manhã de domingo. Vença os seus obstáculos. Foge deles não. Lute. Siga em frente. Tem algo muito maior guardado para você, tá bom? Beijo no seu coração. E guarda no seu coração. Obstáculos são para ser vencidos. Desafios são para nos tornarem mais fortes. Beijo!